Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Tensão. Estados Unidos prometem apoio a Israel após o ataque do Irã. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou que Israel contará com o apoio e defesa norte-americanos após a capital do país ser atacada pelo Irã. O incidente ocorreu nesta terça-feira, 1º de outubro de 2024, poucas horas após as tropas israelenses invadirem o Líbano. Biden comunicou através de sua conta no X que reuniu sua equipe de segurança nacional para discutir os planos iranianos de lançar um ataque iminente de mísseis contra Israel. Ele afirmou que os Estados Unidos estão prontos para ajudar Israel a se defender e proteger o pessoal americano na região. Segundo a Casa Branca, o presidente Biden ordenou que militares dos Estados Unidos ajudem a abater os projéteis disparados contra o território israelense. De acordo com as forças de defesa de Israel, centenas de mísseis foram lançados pelo Irã contra Israel. A capital, Tel Aviv e Jerusalém foram algumas das áreas atingidas. Embora o número exato de projéteis que atingiram o território israelense ainda seja incerto, estima-se que entre 200 e 500 foguetes tenham sido disparados. Relatos de sirenes de aviso soaram em Jerusalém, alertando os residentes sobre o perigo iminente. E inesperada decisão do STF em caso envolvendo Bolsonaro escancara o recuo contra o ex-presidente. O Supremo Tribunal Federal rejeitou um recurso do deputado federal André Janones e manteve o processo por injúria movido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi da ministra Carmen Lúcia, que negou o pedido de Janones contra a abertura da queixa-crime apresentada por Bolsonaro. Bolsonaro entrou com a queixa-crime em abril de 2023, alegando ter sido injuriado por Janones em publicações nas redes sociais, onde foi chamado de miliciano, ladrão de joias, bandido, fujão e assassino. Essa rara e inesperada decisão do STF denota um claro recuo contra Jair Bolsonaro. Algo inédito está acontecendo na corte após o pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes ganhar força. Pelo visto, os ministros sentiram. Quanto a Janones, certamente será condenado. Deputado, vou trazer aqui uma outra declaração que está repercutindo bastante, que foi nesse final de semana do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Ele criticou o jogo duplo de Gilberto Kassab, afirmou que o mandatário do PSD pagará um preço alto por, ao mesmo tempo, apoiar candidatos e projetos à direita e brigar por 3 ministérios do governo Lula. Valdemar Costa Neto falou também que já posicionou o PL como a maior barreira para as ambições de Gilberto Kassab. Segundo ele, o plano de Kassab de ser o vice de Tarcísio de Freitas em 2026, na disputa para o governo de São Paulo, será duramente combatido pelo Partido Liberal. Queria ouvi-lo, deputado, sobre essa declaração do Valdemar Costa Neto e como é que interpretou. Será que é uma sinalização de apoio a essa campanha capitaneada pelo senhor de boicote ao PSD na eleição municipal, deputado? Vitor, eu acho que não tem nem um mês que eu lancei aquele primeiro vídeo onde eu percebi, analisando ali os senadores que estavam se posicionando como indefinidos, mas na verdade quem ainda se posiciona como indefinido hoje já tem um posicionamento claro, tá? Foi aí que eu percebi que nós estamos sendo barrados, o partido que realmente representa, né, o partido de sustentação da ditadura é o PSD. A partir desse momento, então, o foco ficou justamente em enfraquecer o partido que hoje é o partido que representa o maior perigo para o nosso país. E na cúpula desse partido, sentado lá em cima como presidente nacional, é o Kassab. O Kassab que em vários momentos usou o seu partido para lutar contra Bolsonaro, para mandar perseguir bolsonaristas. O vídeo do Nicolas foi extremamente lúdico e ilustrativo em relação aos prejuízos que esse partido já representou para o nosso Brasil. E a verdade é que nós ficamos tanto tempo focados em PSOL, PT, que não percebemos que foi justamente o partido de centro, o PSD, aquele que mais destruiu a nossa democracia e que contribuiu para deixar o Brasil na situação que está. Se o Tarcísio for uma pessoa esperta e inteligente, eu sei que ele vai se afastar do Kassab. De forma alguma, a direita, o povo brasileiro vai aceitar Tarcísio tendo Kassab como vice. Isso não vai ser um tiro no pé, isso vai ser
arrancar o pé com a enxada. Mas eu tenho certeza que é uma questão de tempo e essas pessoas vão perceber. O Brasil já percebeu e agora com certeza os governadores, os senadores, os deputados vão perceber que é hora de sair do PSD. Nós teremos aí a janela partidária para 2026. Eu acredito que muitos deputados sairão do PSD, assim como eu espero que senadores saiam desse partido também. Agora, prefeitos não sejam eleitos pelo PSD e os que forem, que saiam desse partido, porque o que resta para esse partido é entrar na latrina da história brasileira. E essa mobilização não vai parar. Não se enganem, nós estamos agora numa pausa por causa das nossas eleições. Mas mesmo assim, o PSD vai sair perdendo muito, por causa dessa campanha Diga Não ao 55, 55 é pior que o 13, mas após as eleições nós vamos voltar com força total, justamente para enfraquecer o Kassab, que é hoje um dos pilares que sustentam Alexandre de Moraes e essa ditadura que a gente vive. Perfeito. Deputado, vou abrir aqui para as perguntas também dos nossos comentaristas, a Josiane Reisse e o João Belucci, que estão aqui. A Josi lhe faz a pergunta agora. Boa tarde, deputado. Obrigada aí pela participação, pelos esclarecimentos. Eu gostaria aqui de te perguntar, você mencionou sobre as eleições municipais, né? Ao mesmo tempo que está dando pausa para esses outros debates, essas outras demandas, ao mesmo tempo que tudo acontece, né? Nada para de acontecer e todo mundo está percebendo aí. Eu acho muito interessante, né? Tirando o proveito positivo de que as pessoas, os cidadãos, os eleitores estão conhecendo mais sobre os partidos e principalmente sobre as pessoas do Centrão, que fazem também muitas coisas acontecerem, né, e que antes eram despercebidas. Agora, a pergunta que eu tenho é sobre as eleições municipais. Eu acho que vai dar um bom reflexo, principalmente em relação a partidos, principalmente em relação aí a candidatos que não voltam, né? A gente fala muito sobre o PT, mas vão ter outros candidatos aí de outros partidos. Você acha que isso vai esclarecer melhor, ainda mais para o cidadão, para o eleitor? E em segundo momento, né, tudo bem que teremos o segundo turno, mas eu acho que é uma pergunta já até um pouco retórica, né? Vamos ter aí um gás novamente nessas pautas em relação ao andamento dessas pautas em relação ao impeachment, né? Em relação a essas acusações, em relação a mostrar a verdade sobre a censura no Brasil, enfim, são tantas pautas que a gente vai ter que sempre colocar em bloco. Mas eu gostaria de entender o que você acha sobre o que vai acontecer após as eleições municipais, tanto em relação a partidos que tiveram mais ou menos candidatos eleitos, quanto aos próximos passos aí dessa luta contra a ditadura do judiciário, a censura e as pautas afins. Olha, a batalha contra essa ditadura do judiciário, ela não vou dizer nem que ela deu uma pausa, ela está focada agora em enfraquecer o partido que sustenta essa ditadura, que é o PSD. Nós pode ter certeza, as estimativas que o PSD de prefeitos eleitos há 4 meses atrás não chega nem aos pés do que eles estão estimando agora. Eles já perderam ali em torno de 30% a 25% das prefeituras que eles acreditavam que seriam capazes de controlar. Então já será um enfraquecimento muito grande do PSD. Aqui mesmo em Goiânia, né, nós tínhamos um candidato do PSD, um senador, que estava pontuando ali entre os primeiros colocados, com 19%, 20%. Na última pesquisa ele caiu para 9%. E nós sabemos que ele perdeu 10 pontos. Ele basicamente está em 4º ou 5º lugar agora. Ele perdeu esses 10 pontos por causa dessa campanha contra o PSD. E aqui é uma capital do estado de Goiás, uma capital que o PSD perdeu por conta dessa campanha. Isso está acontecendo em várias outras cidades, né? Desde que nós lançamos essa campanha, o que não falta é todos os dias prefeitos revoltados gravando vídeos, mandando para mim, suplicando para falar dessa exceção ou daquela exceção. E eu concordo com o Nicolas, nós estamos numa guerra, não é para fazer prefeitos. Se o Brasil estivesse numa situação de temperatura estável e pressão estável, nós poderíamos focar nisso. Nós estamos numa guerra de resgate da nossa democracia. E o PSD é hoje o partido que mais prejudica esse nosso projeto. Então, eles vão perder muito terreno agora nessas eleições municipais. Depois das eleições, segundo turno, onde houver segundo turno, nós vamos sim esperar o posicionamento de todos os candidatos que estiverem disputando no segundo turno, o seu posicionamento em relação à ditadura, ao Alexandre de Moraes, porque a partir disso, muitas pessoas falam, mas o prefeito não tem nada a ver com isso. Tem sim, porque serão esses prefeitos que vão usar toda a máquina e toda a estrutura em 2026 para eleger senadores.
Então, quanto mais prefeitos nós elegermos agora, que tenham a consciência da situação que o Brasil está, do perigo que o PSD representa e de como nós precisamos de um impeachment, então mais chances nós teremos de eleger os senadores que pautem isso, que estejam dispostos a levantar essa bandeira. Por isso, eu considero que nós só devemos votar em prefeitos que tenham essa percepção. A percepção de que a democracia no Brasil já não existe e que algo precisa ser feito. Porque esse prefeito, ele vai propagar essa bandeira dele através do seu apoio para o Senado, para o governo e também, em 2026, para o nosso próximo presidente da República. E foi onde nós erramos no passado, onde a direita sempre errou, ela não se preocupar em formar as suas bases, vereadores e prefeitos. Agora não. Agora, nós não só vamos formar os nossos prefeitos, vamos aumentar prefeitos de direita, como prefeitos muito bem selecionados em pautas específicas para nos apoiar em 2026, para que em 2026 nós possamos fazer o maior número de senadores e lá em 2026 a gente fazer um limpa no STF. Dependendo do número de senadores que nós elegemos em 2026, não será apenas o Alexandre de Moraes que vai sair da Suprema Corte. João Bellucci, sua pergunta, Bellucci. Boa tarde, deputado. Um privilégio falar contigo, que é um dos maiores combatentes aí das pautas da direita, do conservadorismo. Deputado, eu estava aqui olhando o número de prefeitos, né? Só em São Paulo, o PSD, nós temos 645 municípios, o PSD tem 329, mais da metade. No Brasil, eles têm 1.040, estima-se, né, com os últimos dados que eu tenho, em mais de 5 mil municípios, ou seja, é o que mais tem, né? É um partido muito forte e esse partido evidencia para a gente a diferença entre a política e o voto, né? A gente vota, mas nem sempre é quem vai mandar. A vídeo Kassab, que não tem voto e manda pra caramba. Mas eu queria embutir duas perguntas em uma, se o senhor me permite, que a primeira é a questão do PSDB nas coligações. Por exemplo, em São Paulo, que o PSDB coliga com o Ricardo Nunes, com o PL, enfim, com outros. Como que vocês estão fazendo esse manejo interno? Porque está sobrando pancada para todo lado com relação a esse tema. E a outra seria a questão do Tarcísio. Como fazer esse convencimento do Tarcísio que o senhor mencionou? Porque a gente fica até com dificuldade de enquadrar o Tarcísio na direita, seria uma coisa mais positivista, militarista, não necessariamente da direita. Às vezes ele já deu até umas declarações escapando desse campo. Como que vocês vão fazer esse manejo do PSD onde há coligações e essa questão do Tarcísio, que seria uma linha mais positivista, nem tanto de direita, segundo algumas interpretações? Vamos lá. O Tarcísio, apesar de ser uma pessoa de direita, ele é extremamente pragmático. E como ele ocupa um cargo no executivo, ele sabe que precisa de apoio na Assembleia, ele precisa de ter uma estrutura, ele precisa de ter um grupo político para poder executar o seu projeto. Bom, você acabou de dizer que só no estado de São Paulo, 30% das prefeituras pertencem a um partido, o partido do Kassab. O Kassab, ele tem as garras, ele controla 30% do estado mais rico do Brasil. Por isso, ele se torna uma figura importante para que o governador de São Paulo consiga executar o seu projeto. Então, Tarcísio, nós estamos fazendo um projeto aqui, nós estamos fazendo uma mobilização para facilitar a sua vida. Essa mobilização Não Vote no PSD, ela tem que ser executada com muito mais veemência, com muito mais energia pelos paulistas, pelo estado de São Paulo, para que o Kassab deixe de ser um player de importância no estado e o Tarcísio possa, então, se afastar dele. Porque, Tarcísio, uma coisa é verdade, caminhar com o Kassab só vai te desgastar e vai prejudicar todos os seus projetos políticos que você possa ter adiante. Eu entendo o pragmatismo, eu consigo entender aquele ponto de vista de, bom, para eu executar o que eu prometi, o que eu me comprometi, eu preciso ter um grupo político, o grupo político mais forte é o PSD. A gente vai enfraquecer o PSD. E eu sei que no fundo do seu coração o senhor vai agradecer isso. Não depender do Kassab vai ser a melhor coisa que a direita vai fazer pelo senhor. Então, para que o Tarcísio possa trabalhar com mais independência, não vote PSD. Em nenhuma cidade de São Paulo diga não aos 55. Eu não estou brincando. Hoje, o partido que mais prejudica o Brasil, que mais sustenta essa ditadura do Alexandre de Moraes, é o partido do Kassab. Então, que o Tarcísio entenda que isso não é pessoal, eu não o desrespeito, eu admiro muito, mas nós estamos lutando pelo Brasil. Não é por São Paulo, não é por Goiânia, não é por Rio de Janeiro, é por todo o nosso país. E para que isso aconteça, nós vamos ter sim que enfraquecer o PSD ao ponto dele não ser mais um player de tanta importância para o Tarcísio, para qualquer outra pessoa, até mesmo para o PR. E inesperadamente, o jornal Estadão senta a madeira em Lula.
Veja o vídeo. O vexame, a humilhação, a vergonha que o Lula passou na ONU, que na verdade o Lula submeteu o Brasil diante do evento da ONU, na frente de lideranças do mundo inteiro, foi tão grande, foi tão grotesca, que até mesmo a imprensa passa pano, aquela imprensa do sistema, que sempre passou pano para as atrocidades do Lula e do PT e da corrupção dessa facção criminosa, até mesmo essa imprensa já está soltando a mão. Já percebeu que não tem como defender o indefensável. E esse caso da ONU, cara, vocês não fazem noção o tanto que foi vergonhoso para o Brasil em vários aspectos. Queimadas no Brasil, desmatamento do nosso meio ambiente, aumento da criminalidade, Lula ficando ao lado de ditadores contra países democráticos, Lula sendo barrado no evento onde estava Joe Biden e a família Clinton. Não falando sobre a ditadura da Venezuela, outros líderes que agora são os líderes mais famosos do mundo, Nayib Bukele, Milei, Zelensky, batendo no Lula, Netanyahu de Israel batendo no Lula, a delegação diplomática do Brasil se levantando e saindo do parlamento, saindo do plenário, quando era o discurso do Netanyahu, tudo isso, cara, culminou numa situação que nem mesmo a imprensa consegue passar pano. E aí, o Estadão soltou essa daqui hoje, ó. Papelão do Brasil na ONU. Arrastado pelos ressentimentos anti-ocidentais de seu presidente, o Brasil abandona sua independência diplomática e seus valores democráticos para se alinhar ao eixo liderado por China, Rússia e Irã. Presta atenção. O Estadão está falando que o Brasil do Lula abandonou o eixo democrático, os valores democráticos. Mas peraí, a democracia não tinha vencido. Pelo menos foi isso que a imprensa ficou contando pra gente. Vamos lá, dá uma olhada nisso aqui, como que eles bateram doído dessa vez. Sob o governo Lula, o Brasil abandonou quaisquer vestígios de independência na polarização geopolítica entre o eixo autocrático sino-russo-iraniano e as democracias ocidentais. A Assembleia Geral da ONU explicitou esse alinhamento. Sua imagem mais reveladora foi o boicote da delegação brasileira ao discurso do premier israelense Benjamin Netanyahu. Enquanto isso, diplomatas brasileiros persuadiam países do sul global a apoiarem a proposta da China para a guerra na Ucrânia, que na prática equivale à rendição de Kiev aos agressores russos. Foi aí que o Zelensky bateu nele. No discurso que a comitiva brasileira não ouviu, Netanyahu pode ser criticado por mais uma vez se esquivar de uma estratégia política para o futuro das relações entre Israel e Palestina. Dito isso, Israel vem sendo reprovado por escalar os conflitos no Oriente Médio, mas a escalada começou há um ano, com o ataque do Hamas a Israel. Ato contínuo, outros grupos patrocinados pelo Irã iniciaram agressões listadas por Netanyahu. Mais de 8 mil foguetes lançados pelo Hezbollah, centenas de ataques com drones dos Houthis no Iêmen, dezenas de ataques das milícias xiitas da Síria e Iraque, além de centenas de drones e mísseis lançados pelo próprio Irã. Ainda há mais de 100 reféns israelenses cativos no Hamas e mais de 60 mil israelenses evacuados em razão de agressões do Hezbollah. Israel pode ter cometido excessos e crimes, mas sua guerra é de defesa. Teherã e seus associados terroristas são uma ameaça não só para Israel, mas para as nações sunitas e as democracias do mundo. Ao retaliar suas agressões, Israel pode ter empregado meios eventualmente injustos, mas sua guerra, no geral, é justa. A guerra de agressão da Rússia, por outro lado, é injusta. Mas o Brasil não protestou contra o discurso do presidente iraniano. Pelo contrário, na posse daquele presidente, o vice-brasileiro Geraldo Alckmin foi brindado com um posto de honra ao lado de líderes terroristas do Hamas, Hezbollah, Jihad Islâmica e Houthis. E essa foto viralizou, né? E 3 desses líderes já foram executados, inclusive, por Israel. Tampouco um chanceler russo foi alvo de qualquer protesto na ONU, mesmo quando voltou a ameaçar o mundo com conflito nuclear. No afã de se justificar, o próprio presidente Lula da Silva lançou mão de falsidades factuais, afirmando que Netanyahu e Vladimir Putin foram condenados pelo Tribunal Penal Internacional. Mentira! Olha só, o Estadão falando que o Lula mentiu, hein? Fact-check no Estadão. A corte emitiu ordem de prisão contra Putin pelo sequestro de crianças ucranianas, entre outros crimes. Netanyahu foi indiciado por acusações ainda não julgadas. A falsa equivalência salta aos olhos ante o tratamento seletivo de Lula. Desde que Lula foi reprovado pelo governo israelense por comparar as operações em Gaza ao Holocausto, o Brasil deslocou seu embaixador em Israel e adia sine die, sem dia, a indicação de outro, o que equivale a um rompimento diplomático de facto.
Já com Moscou, mantém intensas conversações e trabalha para ampliar a importação de insumos russos. Lula chegou a dizer que ignoraria o TPI, o Tribunal Penal Internacional, e que Putin poderia visitar o Brasil impunemente. Advertido de que isso violaria a Constituição, recuou, mas encaminhou uma carta à ONU buscando imunidade para Putin. Os mesmos pesos e medidas valem na América do Sul. Pretextando ofensas pessoais, Lula se recusa a conversar com o presidente da Argentina, principal parceiro comercial e geopolítico, parceria comercial e geopolítica no Brasil na região. Mas quando se trata do peão sino-russo à Venezuela, mesmo com os calotes, descumprimentos de pactos patrocinados pelo Brasil, ameaças de invasão a um vizinho e roubos de eleições, e criminalização da oposição e até chacotas de Nicolás Maduro com o próprio Lula, o presidente continua a sustentar a perspectiva farsesca de mediar negociações entre governo e oposição. A Venezuela não foi citada uma só vez por Lula na ONU. O Brasil não precisaria se alinhar aos objetivos geoestratégicos de Pequim para continuar exportando commodities para a China. Mas o rancor anti-ocidental de Lula não só solapa valores comuns e desmoraliza a diplomacia brasileira, como põe em risco a importação de tecnologias críticas, ao começar pelas que sustentam o arsenal militar nacional. Não há pragmatismo que justifique esse alinhamento, é pura ideologia e da pior qualidade. Ou seja, Lula está se afastando de valores democráticos para se alinhar ao eixo China, Rússia e Irã. Então nós temos aqui ditadura e terrorismo. Esses são os três principais parceiros do Lula. Quem disse isso é o Estadão, a imprensa que ajudou a colocar Lula na presidência. Faz o L. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.